Avalie seu aprendizado. 8. Doutrina e Convênios 95 até 115. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e hoje a gente está aqui para poder avaliar um pouquinho do que a gente aprendeu nas semanas aí para trás, né, que se passaram. O que nós aprendemos em Doutrina e Convênios. E aqui a gente vai poder refletir, né, avaliar esse aprendizado, que foi um aprendizado espiritual, e ao fazer isso, isso vai nos ajudar a poder nos aproximar mais do Salvador. Essa lição, inclusive, vai ajudar você a lembrar e avaliar as suas experiências que você teve estudando doutrina e convênios, né, esse ponto até aqui onde a gente está. E também vai poder te ajudar no seu crescimento espiritual. Para começar aqui, vocês repararam, né, que na própria início da lição ali tinha essas pedras, né? E essas pedras, na verdade, elas são um símbolo, né, de sinais durante uma trilha, durante uma caminhada. E elas têm alguns significados. Por exemplo, mostrar que você está no caminho certo. Essas pedras empilhadas, elas explicam, né, na verdade, orientam e dão esse simbolismo para a gente. Por isso que a gente está com essa gravura aí, né, com essa foto aqui hoje sobre essas pedras empilhadas. Então é muito importante a gente saber que, por exemplo, as passagens das escrituras que vocês estudaram, as lições que vocês aprenderam de doutrina e convênios, os ensinamentos que vocês aplicaram na sua própria vida, né, nesse estudo de doutrina e convênios que passou, ele pode ser como essas pedras empilhadas aqui. Porque quando vamos lá, na caminhada ou na trilha, né? As pessoas estão ali naquela trilha, quando elas olham essa pedra, elas sabem que é local seguro, né? É um local que, opa, a orientação, eu estou pelo caminho certo, né? Então, da mesma forma, essas pedras empilhadas aqui fornecem segurança, essas que a gente falou, né? De as lições do que vocês aprenderam lá, o que vocês aplicaram, e também o estudo ali, né? Da própria doutrina e convênios, das passagens das escrituras, é como essas pedras empilhadas aí. É o que te fornece segurança, orientação, né? E mostra que você está percorrendo bem o caminho do convênio. E qual é o caminho do convênio? Bom, o convênio que vocês fizeram com o Pai Celestial. Ah, mas eu ainda não fiz, né, o convênio, que é a porta de entrada, que é o batismo, né, e a confirmação, né, para se receber o dom do Espírito Santo. Tá tudo bem, você está no caminho também, você está aprendendo. Você está tendo ali a luz de Cristo te incentivando, te mostrando, te dando clareza para as coisas que você ainda não viu. Então é bem importante vocês que são membros aqui, que estão assistindo essa lição, que você possa também compartilhar, caso você vê que é uma coisa boa para o seu amigo ali, que é algo que ele está precisando ouvir, exatamente sobre talvez algo aqui, que a gente vai tratar hoje, eu tenho tratado, você pode compartilhar com ele essa lição, né? Até para as perguntas ali, ele poder ponderar sobre as perguntas que tem. Então vamos para a nossa primeira pergunta, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Sobre as coisas que nos trazem segurança, né, orientação, como pedras empilhadas aí, né, mas nos dando confiança nesse caminho que nós estamos trilhando, o caminho do convênio. Vamos para essa primeira pergunta. Essa primeira pergunta, lembra que você vai respondê-la aqui na descrição do vídeo, tem um link. Aí você vai clicar no link, você vai colocar essa pergunta lá e também vai responder lá no formulário que ele vai te direcionar. Tá? Não esquece de pôr seu e-mail, seus dados pessoais, o e-mail do seu professor lá, porque aqui, essa aula, né, ela vai lá para o seu professor e vai mostrar que você assistiu ao compartilhar ali, né, ao preencher aquele formulário. Tá? Então, como um marcador de trilha pode ser um símbolo do Salvador? Lembra que a gente explicou aqui que um marcador de trilha, que são essas pedras empilhadas, né, uma acima das outras, essas pequenas pedras, né? São pequenas pedrinhas que vão sendo empilhadas ali. Então, como que um marcador como esse pode ser um símbolo do Salvador na sua vida, no seu caminho do convênio? Tá? Então, responde lá. Coloca essa pergunta lá e depois responde lá no mesmo formulário. Nós sabemos que o próprio Salvador, ele declarou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Salvador, ele sempre foi humilde, né, para poder mostrar para nós que ele sempre dependeu do Pai Celestial. Por isso ele é o caminho.
a forma como ele deixou o exemplo para nós é o que nos ajuda a entender que quando a gente vai fazer uma escolha, a gente vai precisar escolher entre ser humilde ou ser orgulhoso. E a escolha sempre melhor vai ser humilde, ou seja, fazer sempre a vontade de nosso Pai Celestial. Foi isso que ele sempre fez. Por isso ele mostra o caminho. Ele mostra como é mais fácil a gente trilhar essa jornada ao lado dele. E aí vocês podem perguntar, mas como é que eu faço isso? Como que eu posso me achegar ao Salvador? Bom, o que vocês estão fazendo aqui agora já é isso, né? Se você está assistindo aqui essa lição, está participando dela de alguma forma, mesmo que seja aqui online, respondendo lá no formulário no formulário as perguntas, né? Essa é uma maneira de se conectar ao Salvador Jesus Cristo. Você está aprendendo sobre ele. Tem algumas outras maneiras, né? Você, quando estuda as Escrituras, quando você vai às reuniões da igreja e toma o sacramento, são pequenas ações que te ajudam a se conectar a ele. Às vezes não é você vê-lo ou estar ali sempre com ele. Claro, pensar nele. Alguns jovens eu conheço, eles maratonam, né? Eles entram ali, tem os vídeos da Bíblia no YouTube, que é um site da igreja ali oficial, né? Um canal da igreja oficial. Chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias do canal, né? E ali tem vídeos da Bíblia, né? E ali tem vários exemplos, né, do Salvador. Você pode assistir ele dando esses exemplos, porque está literalmente como está ali no Novo Testamento, né? As Escrituras falando sobre a vida dele. Então temos várias maneiras de poder lembrar do Salvador e nos conectar a Ele, para que tornemos, né, o nosso caminho mais fácil, para que para nós conseguirmos, né, é, vencer alguns obstáculos que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Essa citação aqui também a gente tratou durante a aula, né? E ela fala um pouquinho ah, sobre se conectar ao Salvador, né? Ter acesso ao poder dele, ao poder do nosso Pai Celestial. Aqui, né, nessa citação, está dando o exemplo aqui que Moisés, ele restaurou, né, não só o exemplo, mas mostrando algo que aconteceu, verídico, né, algo real, onde Moisés, ele restaurou as chaves da coligação de Israel. O que que é essa coligação, né? É a reunião, coligação é a reunião. Está ali em Doutrina e Convênio 110, foi uma das sessões que a gente já estudou. Estamos revisando aqui um pouco, né? As chaves, né, da coligação, como está escrito aí, ó, elas autorizam aqueles servos que possuem essa autoridade ao quê? A pregar o evangelho restaurado de Jesus Cristo às nações da terra. Então, líderes, missionários, as missionárias também, elas recebem a autorização, né, de poder pregar o evangelho através dessa chave, a chave da coligação, a coligação de Israel, né? E Moisés foi ele quem restaurou essas chaves da coligação de Israel. O presidente Nelson, ele declarou, conforme lemos aí, quando falamos da coligação de Israel, em ambos os lados do véu, ou seja, aqui nesse lado, né, da mortalidade, onde vemos as pessoas, né, ou do outro lado do véu, que é as pessoas que já morreram, já passaram por essa vida, estão agora em outro estado, né, no seu outro estado, no mundo espiritual, em outro lado do véu. Então, quando falamos de coligação de Israel, em ambos os lados dos véus, referimos-nos, é claro, ao trabalho missionário e ao trabalho de templo e história da família. Você pode fazer sua genealogia, ver ali seus antepassados e poder ajudá-los, a entrar nesse caminho do convênio também. Ele fala, também estamos nos referindo a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Então, às vezes você pode ter alguém na sua casa que não é membro da igreja, mas você pode ajudá-lo. Se você cantar um hino alto lá no seu quarto, por exemplo, a pessoa vai estar ouvindo em algum lugar, né? Isso de repente pode ajudá-la a receber um testemunho dessas verdades. Chamá-la para fazer uma reunião familiar ou algo do tipo, ler as escrituras com ela. Né? Foi assim que eu fui convertido, através do meu irmão. Né? Eu tenho um irmão mais novo, e ele lia as escrituras lá com a gente, levou os missionários para almoçar lá em casa, eles deixavam uma lição, e a gente pôde sentir no Espírito. E depois de 5 meses que meu irmão tinha batizado, nós nos batizamos. Né? Eu, meu pai, minha mãe e meu outro irmão. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Quando a gente pode
ajudar outras pessoas, inclusive aqueles que moram com a gente. Ele fala também em trabalho, né? No trabalho, ou também servir, quando a gente está servindo as pessoas. E aqui tem uma ponderação, uma pergunta ali, logo no finalzinho dessa citação do presidente Nelson, né? Como você pode ajudar a edificar a fé e o testemunho no coração das pessoas com quem você convive diariamente? Como que você pode aumentar a fé dessas pessoas? Às vezes é falando uma coisa boa sobre elas, né? Às vezes tratando bem elas. Não é só falar do evangelho, mas é agir no evangelho. Isso é muito importante. Tá bom? Às vezes tem pessoas que vão precisar de algum tipo de ajuda, sempre. Por mais que elas falem, não, não, não precisa não. Mas você sabe, você sente que ela precisa. Aí você pode fazer, que ela vai ser muito grata. Pode acreditar nisso. A pessoa será muito grata a você. Agora a gente vai ver um vídeo sobre isso que a gente acabou de falar, tá? Sobre as chaves, a restauração das chaves. A gente aprendeu nas lições anteriores, né, que aqueles que servem na igreja, eles podem recorrer a esse poder, ao poder do Salvador, por meio do seu sacerdócio. E a gente aprendeu que a restauração das chaves do sacerdócio, a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, né, foi um marco histórico, né, que ajudou a gente a entender que a gente tem acesso, sim, ao poder do Salvador. E quantas bênçãos a gente recebe por causa disso? Reparem aí no vídeo que a gente vai assistir agora. Retirou-se o véu de nossa mente. Aceitei esta casa, e meu nome aqui estará. E manifestar-me-ei ao meu povo com misericórdia nesta casa. E Moisés apareceu diante de nós, e conferiu-nos as chaves para coligar Israel. Depois disto, Elias apareceu, e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Elias, o profeta. As chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. Joseph Smith. Os batismos pelos mortos foram enfatizados com vigor. A absoluta necessidade de terminar a construção do templo para que as ordenanças pudessem ser administradas para os vivos e, por seu intermédio, para os mortos. Eu pergunto, quem compreendia algo acerca dessas coisas até que Joseph, inspirado do alto, girou a chave e abriu a porta para esses mistérios do reino? O apóstolo Paulo escreveu: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Foi Joseph Smith quem me ensinou a valorizar o carinhoso relacionamento de pai e mãe, marido e mulher, irmão e irmã, filho e filha. E que as refinadas emoções e afetos que nos aproximaram um do outro emanaram da fonte do divino amor eterno. Foi com ele que aprendi que podemos cultivar esses afetos e fazer com que cresçam e aumentem para toda a eternidade. E o resultado de nossa união eterna será uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. É um vídeo maravilhoso, né? Ele mostra as bênçãos, né, que advêm da restauração do poder do sacerdócio, das chaves do sacerdócio, né, para esses últimos dias. Bom, o Salvador ele fez alguns convites, né, para nós, diversos convites durante a vida, para que a gente pudesse ponderar e às vezes ao ponderar sobre aqueles convites que ele fez, a gente poderia também ajudar outras pessoas a entender o propósito delas aqui e tirar as dúvidas delas. Aqui a gente está com um estudo de caso da Rebeca e do Mário. Tá? Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre esse estudo de caso. A Rebeca e o Mário eles são irmãos, eles se filiaram à igreja recente, eles são recém-conversos na igreja, e eles são os únicos membros da sua família. Então, que são membros da igreja, lá na sua família, eles são os únicos. Pai, mãe, irmãos, outros irmãos deles não são membros da igreja, somente eles. Ambos têm um forte testemunho do livro de Mórmon. Eles aprenderam sobre o livro de Mórmon e eles têm um testemunho muito firme sobre o livro de Mórmon, né? Do profeta também, profeta Joseph Smith, e também da igreja restaurada,
que a mesma igreja que existia antes, que o Salvador criou, né, e organizou, existe agora. Eles têm um testemunho muito forte de tudo isso, tá bom? Mas eles reconhecem que eles ainda têm muito para aprender. Então, por mais que eles tenham um testemunho firme sobre essas coisas, eles reconhecem que eles têm muito para aprender. Num domingo na igreja, eles ouviram alguém falar sobre como o sacerdócio e as chaves do sacerdócio do Salvador abençoam todos os membros da igreja. Eles não sabiam o que aquilo significava. Porque eles estavam pensando, imagina, bom, eu e minha irmã, né, ou seja, eles dois, né, estavam pensando sobre eles, né, e nós somos os únicos membros da igreja aqui na nossa família. E como esse negócio de chaves, né, do sacerdócio, e como o sacerdócio ele pode abençoar todo mundo. Pensei que eles só abençoavam, de repente pode ser uma dúvida deles, né? Pensei que eles só abençoavam quem é membro da igreja. Mas na verdade é isso, né? Esse poder, né, que o Salvador ele nos dá através do sacerdócio e das chaves do sacerdócio, abençoa a todos, né? Todos os membros da igreja e também a todas as famílias da terra. E aí, vem essa pergunta aqui, né? Que é importante vocês responderem lá no formulário, que é a segunda pergunta aqui de hoje. O que você pode ensinar para ajudar a Rebeca e o Mário a entender melhor como o poder do sacerdócio e as chaves do sacerdócio do Salvador abençoa a gente como membro da igreja? E como pode abençoar eles também, né? Essas outras pessoas que não conhecem a igreja, que são membros da família dele. Então, o que você podia ensinar para o, né, para o Mário e para a Rebeca e para o Mário, né, para eles entenderem melhor sobre isso, sobre o poder do sacerdócio e as chaves do sacerdócio abençoando os membros da igreja, a conseguir, inclusive, aquilo que eles às vezes pensam que não conseguiriam. Né? Como é que essas chaves e o poder do sacerdócio pode abençoar os membros da igreja? Como é que você explicaria isso? Coloca lá como resposta no formulário. Não esquece de pôr essa pergunta, né? E coloca a resposta na sequência, tá? Bom, continuando, vamos revisar aqui agora, vamos recapitular algumas sessões que a gente teve de doutrina e convênios, tá? Uma delas é a sessão 95, ali a gente aprendeu sobre sacrifícios. Né? Os sacrifícios, eles trazem bênçãos. O sacrifício de ir ao templo. Lá é a casa do Senhor. Então, pensa hoje, que tipo de sacrifícios, né, você tem feito para ter acesso ao templo? Não só talvez estar lá, mas fazer o trabalho de templo e história da família, da sua família. Né? Escrever ali a sua história na igreja, como é que você se batizou, como é que você conheceu o Evangelho, ou sua família. Na sessão 97, a gente aprendeu como as perguntas sobre a recomendação do templo lá, né, nos ajudam a nos tornar puros de coração. Na verdade, nos tornar cada vez mais próximos, né, e parecidos com o Salvador Jesus Cristo. Na sessão 97 a gente estudou isso lá. Na sessão 109, nós descobrimos as bênçãos associadas à adoração no templo e como essas bênçãos podem nos motivar. De repente você está precisando de uma motivação, né? Algo que, na verdade, a gente se automotiva. O fato da gente adorar no templo, ir até o templo, inclusive, e pode lembrar ali seu bispo, presidente de ramo, né? Aí ele fala, olha, eu gostaria de ir ao templo. Será que a gente não pode ir com os jovens, né? Como posso ir lá? Como você pode me ajudar a estar lá? Às vezes você é sozinho na igreja e precisa desse tipo de ajuda. Né? Então, a sessão 109 fala sobre isso. O fato de nós estarmos lá no templo, ou fazermos também o trabalho, né, de templo, de história da família, ele nos motiva, nos dá forças para continuar. E na sessão 110, a gente aprendeu bastante sobre a questão de dignidade. Né? Dignidade, estar digno não quer dizer ser perfeito, mas estar digno é nos esforçar, né, para cada vez mais ser como o Salvador Jesus Cristo. E ele pode cumprir, né, ele vai cumprir com a parte dele à medida que a gente faz a nossa parte. E o Senhor, ele ama o esforço. Ele abençoa muito aqueles que se esforçam para guardar os mandamentos dele. Ali você vai encontrar isso nesses versículos, né, da seção 110, do 5 até o 10. E aí temos depois de dar uma recapitulada, vocês podem até rever esses versículos aí, ou essas sessões, tá? Para então vir e responder aqui essa pergunta, né? Que é a última pergunta aqui de hoje, né? Uma parte aqui do que a gente está fazendo e responder lá no formulário. Que sacrifícios você fez ou está disposto a fazer para demonstrar
que adorar ao Senhor no templo é uma prioridade em sua vida. Então, que tipo de sacrifício você fez ou você vai começar a fazer que vai demonstrar que a prioridade para você na sua vida é adorar o Senhor lá no templo? Tá bom? Responde lá. E depois de responder as perguntas, tem uma pergunta lá, tem uma segunda parte, uma última parte, que é a quarta parte ali do formulário, para você fazer um resumo dessa aula que você assistiu. Não deixa de fazer esse resumo lá, não. Eu sei que o Salvador, ele nos ama. Eu sei que o templo e o Salvador, para mim, é a mesma coisa. Inclusive, o véu lá, tem um véu no templo. Esse véu, ele representa o Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos, né, de forma simbólica, que moramos antes com o Salvador. Moramos com o nosso Pai Celestial, antes dessa vida. E aí, então, passamos por um véu, chamado véu do esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, não só esse véu do esquecimento, né, nos fez esquecer de tudo para que a gente pudesse ter ações por nós mesmos aqui nessa terra, mas também temos o símbolo do véu de que nos faz lembrar que é o nosso Salvador. Ele representa o véu no templo, ele é o templo. Tudo lá remete a ele, remete ao Salvador Jesus Cristo. E ao participarmos das ordenanças lá do templo, como está escrito aí, nós adquirimos essa certeza de que ele nos conhece. Vocês vão saber, ao estar lá dentro do templo, de que ele conhece você. Você vai sentir a presença dele. Assim como eu tenho sentido. Não só quando eu estou lá, mas também quando eu estou num local que é a extensão do que eu vivo lá, do que eu sinto lá, que é meu lar, o meu quartinho, né? Onde eu estou ali no meu quarto, o meu mundo, a minha intimidade com o meu Pai Celestial. Quando eu oro ao Pai Celestial, eu posso sentir ele bem perto de mim e também o Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.